de Ponta Grossa e de todo o mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender. Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro! Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus não se brinca. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Veja com a gente! Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Estão prontos para a nossa última aula da semana? Eu estou muito animada, mas também estou triste. Eu quero voltar logo aqui, tá bom? Então, vocês estão vendo algumas coisas diferentes? E estão pensando na nossa aula de hoje? Continuem curiosos então. Nós vamos começar com a correção da tarefa da nossa aula de língua portuguesa. Vamos ver as imagens que os nossos alunos enviaram para o WhatsApp do programa. Olha, a aluna Júlia fez um acróstico muito lindo. O aluno Thomas também. Vamos ver as próximas imagens. Olhem, o Felipe gostou tanto que fez logo 2. Fez um com as letras do seu nome iniciando e o outro com as letras no meio das palavras novas. Vejam que linda a Grazi também fez o seu acróstico. A Endaira
Olhem, o nome dela já é um nome diferente, vocês conheciam? E ela fez um acróstico muito legal com o seu nome. A Emanuele, que graça! Parabéns, meninas! Parabéns a todos os alunos que fizeram a atividade e mandaram as fotos para nós. Olhem a Yasmin, também gostou tanto que fez logo com os dois nomes, Yasmin Vitória. Um com as letras no começo e outro com as letras no meio das palavrinhas novas. E aqueles acrósticos diferentes, será que alguém aí em casa fez? E será que vocês vão conseguir identificar? Olhem ali, o nosso aluno Samuel. Ele montou o nome dele com objetos e mandou a foto para nós. O próximo aluno. Vocês conseguem identificar esse nome? Agenda, máscara, álcool. A gente tem usado muito. Nescau, desodorante e abridor. Quem será esse aluno? Ou essa aluna? É a Amanda. Vejam que linda. Próxima imagem. Ketchup, azeitona, urso, água, de novo Nescau e uma escova. É a Cauane. Uma graça ela também. E agora, olhem como esse nome é curtinho. Robô, urso, algodão e notebook. Formou o nome do Juan. Esse nome, vocês já conseguiram descobrir? Esmalte, luva, ioiô, sabonete e escova. É a Elise. Olha como ela está alegre, sorridente na foto. A próxima imagem que recebemos: agenda, grampeador, anel, tesoura. Olhem aquele personagem, a Hello Kitty, para usar o H. E alicate. Formou o nome Agatha. Muito bem, Agatha. E para finalizar, laço, ovo, rádio, escova, nuvem e anel. Ela participou do nosso jogo das cores. É a Lorena. Muito bem, crianças. Parabéns pela criatividade, pelo empenho e por enviarem as fotos para nós. Continuem assim, participando de todas as aulas e de todas as atividades. E para a nossa aula de hoje, qual será o nosso objetivo ou quais serão os nossos objetivos? Conhecer o gênero textual conto de assombração, identificando a sua função social e compreendendo que fazem parte do mundo imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, uma dimensão de brincadeira. Interpretar e compreender o texto de forma colaborativa. Já pegaram o seu caderno? Olhem o nosso amiguinho caderno aí na tela. Anotem no seu caderno então. A aula é de língua portuguesa. Hoje é dia 24 de julho de 2020. Sexta-feira. Não esqueçam do nome completo. Nós vamos começar a aula com uma contação de histórias maravilhosa. Eu estou aqui ansiosa para ver e ouvir essa história. É uma noite de vampiro. Acompanhem! Oi, galera, tudo bom? Então, voltei para mais uma contação de histórias.
esqueci de falar, né? Olha que mal educada. Meu nome é Ana Cláudia Oliveira, sou professora e contadora de histórias. Vamos lá? À noite no castelo é mal assombrada. Lá tem um fantasma que faz Lá tem uma bruxa também que faz Lá tem um vampiro também que faz Já era tarde da noite quando ele acordou. A lua brilhava lá no céu toda cheia e os seus raios invadiam o quarto, indo parar na cama de Vladinho. Melhor, cama não, caixão. É, isso mesmo, caixão, porque Vladinho era um vampiro e como um vampiro, ele dormia num caixão. Dormia de dia e acordava à noite. Vladinho acordou com uma cara terrível de sono e foi para a cozinha. Lá, a sua mãe vampiro o esperava com um copo desse tamanho de sangue para lá, digamos assim, animá-lo. Quando Vladinho entrou na cozinha, ela já foi logo dizendo: Vladinho, meu querido, você já está bem grandinho. É hora de você sair e procurar o seu próprio alimento. Vá, meu filho, saia pela noite sombria e ache o seu sangue. Hello, mami! Au, a noite está clara, é lua cheia. Não importa, não interessa, Vladinho. Saia já e ache sua vítima. Vladinho então saiu um pouco contrariado e sem nada de empolgação. Andou um pouco para cá, andou um pouco para lá e viu se aproximando uma velhinha. A velhinha estava toda arrumadinha, faceirinha, e Vladinho na hora ajeitou a sua capa, andou com firmeza em direção a ela e preparou o seu. A velhinha nem se assustou. Na verdade, ela achou interessante. Oh, meu Deus, que menininho mais lindo! E olha, vestido de vampiro! Vestido não, eu sou um vampiro. Eu sou um vampiro. Ai, claro que é, neném, claro que é. Tome aqui um pirulito. E a velhinha foi embora e Vladinho ficou lá, sem entender nem por que com aquele pirulito na mão. Ficou com uma raiva, jogou o pirulito no chão e ó, pisou várias vezes. Passou um tempinho, quem ele viu se aproximando dele foi um velhinho, careca, que andava todo arcado com uma bengalinha. Ele parecia ter muita dificuldade para andar. Vladinho, então, se aproximou e deu seu belo vó. O velhinho, ó, nem viu, continuou andando. Então Vladinho pulou na frente dele e deu um vó mais forte ainda. O velhinho olhou e disse: Oh, tá chorando, bebê? Tá chorando? Vó! Ué, tá perdido da tua mãe? Vó! Que isso, neném? Que isso? E também tirou um outro pirulito e entregou para Vladinho, que na hora ficou sem entender. Mais um pirulito? O velho foi e Vladinho ficou enfurecido. Depois disso, quem se aproximou dele foram duas meninas. Elas tinham mais ou menos a mesma idade. Vladinho então pensou: é agora que eu vou conseguir o meu sangue. E vá! Pensa que as meninas se assustaram? Elas, na verdade, adoraram. Olha! Já é Halloween! Ai, amiga! É mesmo? Que legal!
Vladinho então ficou muito bravo e deu um Vlá tão forte, mas tão forte que ficou roxo e sem ar. Vlá! Amiga, veja que make bafo ele tá usando. Ai, azul arroxeada. Amiga, azul arroxeada não, a make dele é divina, mas é roxa azulada. E assim as duas foram discutindo e nem deram bola para Vladinho, que estava roxo e sem ar e muito bravo. E chateado, né? Porque ele pensou, sério que eu não consigo assustar ninguém? Sério? Como que eu vou conseguir o meu alimento se eu não consigo uma vítima? Chateado. E foi andando. Quem chegou perto dele depois foi um cachorro. Vladinho pensou, agora eu consigo. E fez o seu Vlá mais tenebroso. Vlá! Gente, o cachorro rolou no chão de risada. Nem o cachorro ele assustava. Essa realmente não era a noite de Vladinho. Cabisbaixo e triste, Vladinho continuou seu caminho, bem desenxadinho. Foi aí que ele estava passando na frente da loja do seu Ademar e viu na vitrine um vulto que se aproximava dele. Se encheu-se de esperança, mais uma vez, andou firmemente na direção do vulto e então fez o seu Vlá! Quando ele fez Vlá! O vulto também fez um Vlá! Com uma cara ameaçadora e tão ameaçadora que Vladinho se assustou e foi embora. Entenderam? Vladinho ficou com medo do próprio reflexo na vitrine da loja. À noite no castelo é mal assombrada. Lá tem um vampiro que faz. E é assim que essa história chega ao fim. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Depois a Ana volta e te conta outra. Então, crianças, gostaram da história? Eu adorei. Adorei mesmo, adorei o vampiro. Será que vocês prestaram bem atenção? Vamos conferir então fazendo a interpretação desse texto. Primeiro, a prof disse que a nossa aula é sobre contos de assombração. Mas e o que são os contos de assombração? São histórias fictícias, são histórias inventadas, assim como os contos de princesa, os contos de fadas, que criam um universo de seres e acontecimentos de fantasia ou imaginação, com personagens assustadores que provocam medo no leitor, usando elementos tenebrosos. Olhem só o vampiro lá em cima. E aqui embaixo, vocês conhecem esse personagem? O Scratch tá morrendo de susto, lá tá morrendo de medo, que susto! Vamos ver agora algumas questões de interpretação desse texto. O personagem principal da história é, prestem bem atenção, aqui nesse caso, a forma de falar, a entonação, que a gente já vem trabalhando em várias aulas, é bem importante. Letra A, Flavinho. Letra B, Vladinho. Letra C, Pladinho. Ou letra D, Bladinho. Nossa, prof, você quer nos confundir. Não, eu quero que vocês prestem bem atenção no som das palavras. Já sabem qual é o nome dele? Então vamos conferir. É o Vladinho. Muito bem, acertou quem escolheu a letra B.
O personagem principal da história é: letra A, um lobisomem. Letra B, um saci pererê. Letra C, um vampiro. Ou letra D, um fantasma. Vocês se lembram o que ele é? É um vampiro. Olhem que bonitinho ele aqui no canto. Próxima pergunta. O Vladinho saiu de casa para procurar o quê? Letra A, seu cãozinho desaparecido. Letra B, um amigo. Letra C, alho que a mamãe havia perdido? Ou letra D, sangue que era o seu alimento? O que será que o vampirinho estava procurando? Letra D, sangue que era o seu alimento. Quais foram as possíveis vítimas encontradas por Vladinho? Vocês lembram dos personagens? Foi letra A, um homem, uma mulher, uma menina e um menino. Letra B, um cão, um velhinho, uma senhora e duas meninas. Ou letra C, sua mãe, sua tia, um primo e uma amiga. Quem será? Ele encontrou um cão, um velhinho, uma senhora e duas meninas. Vocês se lembravam? E vamos pensar então nesses personagens. Em qual ordem esses personagens, essas vítimas, aparecem na história? Vamos fazer aos pouquinhos, devagar, todos juntos. Letra A, duas meninas, um cão, uma senhora e um velhinho? Vocês acham que foi nessa ordem? Primeiro ele encontrou duas meninas? Não, né? Então a letra A não está correta. Letra B, um cão, um velhinho, uma senhora e por último as duas meninas? Será que é nessa ordem? Não. Agora nos resta a letra C e a letra D. Qual será que é a correta? Letra C. Primeiro ele encontrou um velhinho, depois o cão, depois as duas meninas e por último a senhora. Também acho que não. Isso mesmo, a correta é a letra D. Ele encontrou primeiro uma senhora, depois um velhinho, as duas meninas e por último o cão. E sempre que o Vladinho tentava assustar uma vítima para atacá-la, o que acontecia? Letra A, eles desmaiavam de susto, as vítimas, os personagens? Letra B, eles saíam correndo e gritando de medo? Ou letra C, eles não acreditavam que ele era um vampiro? Vocês já sabem. Vamos conferir então. Letra C, eles não acreditavam que ele era um vampiro. As vítimas sempre davam alguma coisa ao pequeno vampiro. Então vejam lá. As vítimas sempre davam ao pequeno vampiro, letra A, um pirulito, letra B, balas e bombons ou letra C, dinheiro? Elas sempre davam, letra A, um pirulito. E o Vladinho conseguiu assustar alguém e se alimentar com o seu sangue? Vocês acham que sim ou que não? O que vocês ouviram na história? Que ele conseguiu ou que ele não conseguiu? Vamos conferir então. Vocês prestaram muita atenção. Ele não conseguiu assustar ninguém. E por fim, o que aconteceu então com o Vladinho que não conseguiu assustar ninguém? Letra A, mordeu o cãozinho? Letra B, fez vários amigos visto que não assustou ninguém? Vendeu os pirulitos que ganhou? Ou se assustou com o próprio reflexo na vitrine da loja? Ele
se assustou com o próprio reflexo na vitrine da loja. Reflexo é a nossa imagem refletida. Vocês viram a importância da fala, da entonação, do som, como a prof vem falando em várias aulas já. Vladinho. Nós temos então a família silábica. Vocês se lembram daquele cartaz que tem lá na sala com as sílabas complexas, as sílabas mais difíceis, aquelas que são compostas por duas consoantes e mais uma vogal. Aqui na família do VL, mais as vogais, nós vamos ter Vlá, Vlê, Vlô, Vlu e Vli. Por que a prof separou o Vlu e o Vli do outro lado? Porque para estas palavras não existem palavras, para estas sílabas, desculpa. Para estas sílabas não existem palavras, somente siglas, abreviaturas que indicam o nome de alguma coisa, de algum lugar, mas não temos palavras com essas sílabas. Para o Vlá, nós vimos o Vladinho na história e temos nome próprio como Vladimir. Com a sílaba Vlê, nós temos a palavra Vlemê, que é uma grande árvore de São Tomé usada na construção. Vlô, nós temos a palavra vlog, que são os blogs que têm formato de vídeo. Vocês que eu sei que adoram seguir aí alguns artistas, aquele menino Neto lá, eu não lembro o nome dele direito, mas sei que vocês gostam. Eles fazem muitos vídeos, as meninas que gostam de maquiagem, então esses são vlogs, tem formato de vídeo. V de vídeo, V de vlog. Não vão se esquecer agora, né? Pensando então nas famílias silábicas, olha só o que nós vamos ver. Quando que eu uso L e quando que eu uso R? Vamos conferir? Quando nós usamos FL, nós temos as sílabas Flá, Flê, Fli, Flô, Flu. E quando utilizamos as consoantes FR mais as vogais, Frá, Frê, Fri, Fro, Fru. Observem aqui nesses exemplos. Fronha é diferente de floresta. Perceberam a importância do som? Vamos para as próximas famílias. A família do G. A consoante G com a consoante L. Glá, glê, gli, glô, glu. E a consoante G com a consoante R. Gra, gre, gri, gro, gru. Olhem as imagens a seguir. Groselha é uma fruta, olhem a foto dela ali. É diferente de globo. Perceberam? Agora, vamos comparar quando utilizamos a consoante P. P mais a consoante L. Plá, plê, pli, plô, plu. E a consoante P mais a consoante R. Prá, prê, pri, pro, pru. Olhem as imagens. Prato. Planta. Como o som é bem diferente. Utilizando a consoante T mais a consoante L, tlá, tlê, tli, tlô, tlu. E a consoante T mais a consoante R com as vogais, trá, trê, tri, tro, tru. E a próxima imagem? Trevo tem um sonzinho bem diferente de atleta. Perceberam a diferença?
a família utilizando a consoante C, mais a consoante L, clá, clê, cli, clô, clu. E a consoante C mais a consoante R, o som é bem diferente, vejam só. Crá, crê, cri, cro, cru. Creme é um som diferente de bicicleta. E utilizando o B? B mais o L mais as vogais, blá, blê, bli, blô, blu. A consoante B mais a consoante R e mais as vogais, brá, bre, bri, bro, bru. Então, bruxa é diferente de blusa. E o V com L e o V com R? V com L nós já vimos. Vlá, vlê, vli, vlô, vlu. E o V com R? Vrá, vrê, vri, vrô, vru. E agora, nós vamos fazer uma brincadeira, uma atividade para conseguir entender aonde vamos usar o L e aonde vamos usar o R. Então, a brincadeira é qual letra se encaixa. E para a nossa brincadeira, vou convidar a professora Joelma. Oi, professora Andressa. Oi, tudo bem? Tudo bem? Pronta para brincar? Tá com muito medo dos contos de assombração? Mas e vocês, mas crianças? É bem bonitinho o conto do Vladinho, O Vladinho, né, eu também gostei. Então, crianças, para nós brincarmos, nós teremos 2 cartelas com palavrinhas, prof, que nós podemos utilizar nas palavras corretamente. Ou a gente vai usar o R ou vai usar o L. Vai depender do jeito que a gente fala, a gente vai percebendo que letra vai utilizar. No nosso dado, então, nós temos R para utilizar, temos L, temos a estrelinha. Se cair na estrelinha, pode escolher, prof, qual palavra você quer completar. Combinado. E temos também passa a vez, ok? Ok. Então, vamos começar. Pode escolher uma cartela e uma canetinha. Ok, eu fico com essa então. Pode jogar o dado, prof. Vamos lá. Letra R. Vamos ver aqui. Bruxa. Bruxa. Tem a letrinha R? Tem, né, professora Andressa? Tem, muito bem. Vamos colocar aqui. Bruxa. Vamos lá, vou jogar. Letra L. Vamos observar as palavrinhas. Bicicleta. Eu uso a letrinha L. Bicicleta. Isso, professor. Vamos lá. Letra R novamente. Planta. Não, não tem a letra R. Cofre. Cofre tem, né, professora Andressa? Cofre tem. Vocês falaram aí em casa, crianças? Cofre. Cofre. Vou jogar novamente. Letra R. Letra R foi o que caiu aqui para cima. Vamos lá. Próxima palavrinha na minha cartelinha. Trator. Nós aprendemos, nós vimos ali na tela. Trator. Utilizei a letra R. Isso. Vamos lá. Letra R. Caiu a letra R novamente. Vamos lá. Planta, eu já sei que não tem. E placa também não tem. Então, vamos para a próxima. Zebra. Zebra tem. Tem o sonzinho da letra R. Tem o sonzinho, muito bem, prof. Zebra. Vamos lá, vou jogar o dado de novo. Tirei a letra R. Vamos continuar observando na cartela. Eu tenho a palavrinha, será que é bloco
ou broco? Como é que vocês falam aí em casa? Bloco. Então é a letra R, não é R, prof. E aqui embaixo, se eu colocar a letra L, globo. E se eu colocar a letrinha R, grobo. Qual é o correto? Globo. Então também não vai R. E aqui? Braço ou braço? Isso mesmo, crianças. Braço. Com a letrinha R. Isso mesmo. Vamos lá. Letra R, novamente. Vamos ver se eu tenho na minha cartela. Planta. Não. Não vai o sonzinho do R. Placa. Também não vai o sonzinho do R. E blusa. Ou eu falo brusa, professora? Como é que a gente fala? Blusa. Não, né? É blusa, então eu não tenho, professora. Não tem R. Não tem. Vamos lá. Vou jogar, crianças. Letra L. Ó, vejam, caiu aqui de frente para mim. Letra L. Vamos lá. Bloco. Vocês já me ajudaram falando que o correto é bloco. Uso então a letra L. Isso mesmo. Agora caiu para mim a letrinha L. Vamos ver. Agora eu tenho, professora. Aqui na planta, eu uso a letra L. Tem o sonzinho da letra L. Muito bem. Estão acompanhando, crianças? Vou jogar o dado de novo. Letra L. Aqui em cima a letrinha L. Vocês também já me ajudaram aí de casa na próxima palavrinha. Globo. Globo. Letrinha L. Isso. Vamos lá. Passou a Passei vez. a vez. Vez da professora Andressa agora. Vamos lá. Vou jogar novamente. Só preciso de uma letrinha ou da estrelinha. Passei a vez, prof. Não foi Viu, dessa vez. professora? Estava quase ganhando. Quase. Letra R. Vamos ver se eu tenho. Eu acho que eu não tenho, professora. Placa e blusa, eu não uso a letrinha. R. Então eu vou jogar. Consegui a estrelinha. Posso escolher a palavra que eu quero completar, prof. Só falta uma palavrinha. Me ajudem aí de casa. Eu vou usar o L ou vou usar o R? Eu falo atleta ou atleta? Nós vimos lá nas imagens. Atleta. Então, eu vou usar a letrinha L. Completei a minha cartela, prof. Parabéns, prof. Muito obrigada e boa sorte nos próximos jogos. Obrigada, acho que eu vou precisar, prof. Nós vamos ter mais atividades aí pela frente. Tá bom. Obrigada, Obrigada, professora. professora. Tchau, crianças. Então, crianças, gostaram da aula de hoje? Aprenderam? Perceberam esse uso do L ou do R? Conseguiram tirar as dúvidas frequentes que vocês têm? Agora eu vou me despedir de vocês. Vamos ver primeiro se cumprimos os nossos objetivos. Aí na telinha. Conhecer o gênero textual conto de assombração, identificando a sua função social e compreendendo que fazem parte do mundo imaginário e apresentam uma dimensão lúdica. Sim, nós conseguimos conhecer o conto e também discutimos ele, que ele é uma história inventada. E interpretar e compreender o texto de forma colaborativa. Nós fizemos isso no momento da interpretação do texto. Eu e você aí em casa fizemos essa interpretação de forma colaborativa. Eu gostei muito de estar com vocês durante essa semana. Espero que vocês tenham aprendido muito. E vem aí mais uma história, mais um conto de assombração. Mas não se
é uma história inventada. E esse conto de assombração é da nossa cidade aqui de Ponta Grossa. Eu quero assistir junto com vocês. Tchau! Assistam! Até a próxima aula! Oi, pessoal, tudo bem? Relembrando a vocês, meu nome é Ana Cláudia Oliveira, sou contadora de histórias e trouxe mais uma história aqui para vocês. Bora lá? Eu não sou daqui, eu não tenho amor, case comigo, seja como for. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, case comigo, seja como for. Lá vem, toda de branco, com seu buquezinho, causando espanto. Lá vem, toda de branco, com seu buquezinho, causando espanto. Lá pras bandas do Olho d'Água, abençoado por São João de Maria, aparecia de vez em quando uma noiva muito bem arrumada, que trazia nas mãos um buquê de flores naturais. E quando alguém passava por ali, fosse homem ou fosse mulher, ela dizia com uma vozinha esquisita, uma vozinha estranha: casa comigo, casa comigo. E atirava o buquê para cima das pessoas, que levavam o maior corridão daquela coisa do outro mundo. E contam mais, diziam que quem pegasse o buquê podia ir encomendando o caixão, porque, morreria, ia para a terra dos pés juntos. E o pior, que tudo isso acontecia ali, bem no carreirinho, bem no carreiro onde as mulheres passavam para catar lenha. Teve uma vez que o buquê acabou caindo nas mãos da dona Sofia. Coitada, judiação! Ela ficou quase um mês amedrontada, aterrorizada, esperando a tal da Dona Morte. Muito tempo depois, acabou se descobrindo que nada daquilo era verdade. Era tudo mentira de um cabra safado que se vestia de noiva só para assustar as pessoas e se divertir com o medo delas. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, case comigo, seja como for. Lá vem, toda de branco, com seu buquezinho, causando espanto. E assim que essa história, esse causo da noiva do buquê maldito, chegou ao fim. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Depois a Ana volta e te conta outra. Vem aí, Ciências Humanas. Oi, crianças, tudo bem? Eu estou de volta aqui, sou a professora Milena e nós vamos trabalhar mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos começar copiando a data de hoje? Então, hoje é dia 24 de julho de 2020 e a nossa aula será de Ciências Humanas. Copie aí no seu caderno, com capricho, com atenção, para deixar a nossa aula registrada. Vamos lá? Vamos conhecer qual é o objetivo da aula de hoje, o que nós iremos aprender? Reconhecer a importância das boas condições de saneamento básico para a qualidade de vida. Então, nós vamos descobrir, conhecer o que é o saneamento básico e como que ele pode nos ajudar a ter uma boa qualidade de vida, né? A termos uma saúde bem melhor. Para começar a aula, eu trouxe a letra de uma música do conjunto Palavra Cantada que fala sobre a água. Vamos conhecer essa música? Água, da nuvem até o chão, do chão até o bueiro,
do bueiro até o cano, do cano até o rio, do rio até a cachoeira, da cachoeira até a represa, da represa até a caixa d'água, da caixa d'água até a torneira, da torneira até o filtro, do filtro até o copo, do copo até a boca, da boca até a bexiga, da bexiga até a privada, da privada até o cano, do cano até o rio, do rio para outro rio, do outro rio até o mar, do mar até a nuvem. Então quem fez foi o Paulo Tati, né, e o Arnaldo Antunes. Quem interpretou, quem gravou essa música, então foi o conjunto Palavra Cantada. E essa música fala da trajetória da água, né, do caminho que a água faz. Então vejam que bacana a ilustração dessa música, né, a água que sai lá das nuvens, né, da chuva, vai até os rios e vai para as estações de tratamento, onde ela recebe todo um tratamento para ela ficar de qualidade, para chegar até a nossa casa. Essa água na nossa casa nós utilizamos de diversas formas, né, para beber, para cozinhar, no banho, né? E essa água que nós usamos, ela vai receber um outro tratamento, né, que é o tratamento de esgoto, né, que através dos canos vai sair da nossa casa e vai receber um tratamento para voltar até a natureza e da natureza ela evaporar até as nuvens, né? Então esse é o caminho que a água percorre. Então vejam a importância, o cuidado que nós temos que ter, né, com a água para poder ter uma boa qualidade de vida. E você aí, já ouviu falar sobre saneamento básico? Você sabe o que é isso? Uma palavra um pouquinho difícil, não é mesmo? O saneamento básico é o conjunto de cuidados que se tem com a água, o esgoto e o lixo. Então, o cuidado que nós temos que ter com cada um deles, que nós vamos aprender na aula de hoje. Então, como que é esse cuidado com a água, como que é esse cuidado com o esgoto e o lixo que nós produzimos nas nossas casas. Como são as condições de saneamento básico onde você mora? Aí na sua casa, pensem comigo. A coleta de lixo, a água que você usa na sua casa, ela tem uma boa qualidade? Pensem comigo. Vocês acham que toda a população do Brasil é atendida por esses serviços? É um serviço público. Será que todas as pessoas têm direito a esse recurso? Sim, todas têm direito, mas será que todas recebem? Nós vamos ver na aula de hoje também. Agora vamos observar esta imagem aqui. Vejam lá. As casas, né, está saindo a água, né, que já foi usada nas casas, está saindo e indo para um rio, né? Essas casas estão próximas a um rio, a um córrego, né? Essa água do rio, como que ela está? Observem bem a imagem. Está suja, né? Olha, tem pneus, tem garrafas, tem sacolas plásticas. É um rio bem poluído. Então, nessa imagem, nós podemos dizer que não tem saneamento básico, né? Ou seja, a água que foi utilizada nas casas, ela não está sendo tratada corretamente, né? Ela está sendo descartada de uma forma bem errada, poluindo o meio ambiente. Agora vejam a diferença da próxima imagem. Olha as casas, né? Os canos que estão saindo das casas, né, indo até as ruas, está levando toda aquela água que já foi utilizada. Então, essa segunda imagem nós podemos dizer que tem saneamento básico, né? Primeira foto sem o saneamento e a segunda foto com o saneamento. Vejam a diferença, a qualidade de vida que essas pessoas podem usufruir, né? Estão vivendo. Nós podemos dizer que o saneamento básico ele se caracteriza por essas 4 imagens aqui que nós vamos conhecer cada uma delas. A primeira imagem nós vamos conhecer que é a coleta de lixo. A segunda imagem da gotinha nós vamos ver sobre o tratamento da água.
a terceira imagem, né, da nuvem, é a drenagem urbana. E a quarta imagem, o tratamento de esgoto. Então, nós vamos ver esses 4 itens que fazem parte do saneamento básico. A coleta de lixo, primeiro. Então, é um serviço público, né? A professora Cauana trabalhou com vocês um pouquinho sobre isso, então é um serviço público. Portanto, né, a prefeitura que é a responsável por fazer essa coleta, né, ou contratar empresas especializadas que vão coletar o lixo que nós produzimos nas nossas casas. E o material coletado, né, o lixo que eles recolhem das nossas casas, ele é direcionado para aterros sanitários, né, para usinas de reciclagem ou similares. Aqui em Ponta Grossa, no nosso município, quem faz a coleta de lixo é a empresa Ponta Grossa Ambiental. Olha a imagem lá, a fotografia, vocês já devem ter visto próximo, né, à casa de vocês, né, esses funcionários que fazem um trabalho muito importante para o nosso município. Então, é a empresa Ponta Grossa Ambiental que recolhe o lixo, né, que nós produzimos na nossa casa. Além da coleta de lixo produzido pela empresa Ponta Grossa Ambiental, vocês devem ter visto essas pessoas aqui, os agentes ambientais, que fazem a coleta do lixo reciclável, né, que pode ser utilizado de outras formas. Veja que bacana lá na carroceria lá da coleta de lixo, né? Coleta seletiva sem catador é lixo, né? Então, o nome correto para essas pessoas que recolhem o lixo que vai ser reciclável é agente ambiental, e é um trabalho fundamental para o nosso município, né? Que eles fazem diariamente nos nossos bairros. Agora, sobre o tratamento de água, vamos ver. Então, todas as casas devem receber água tratada e de qualidade, né? Para nós termos uma boa saúde, a água que nós usamos tem que ser de qualidade. Essa água pode ser retirada de rios, mananciais ou poços subterrâneos. Na estação de tratamento, acontecem os processos que eliminam as impurezas. Então, a professora trouxe um exemplo aqui, né? Então, a água que é retirada nas estações, né, da natureza, vai para as estações de tratamento, onde ela vai ser retirada todas as impurezas, né, dessa água, até chegar às nossas casas para ela ser consumida, né? Seja para cozinhar, para tomar banho, para beber. Aqui em Ponta Grossa, quem faz o tratamento de água é a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. Então, em Ponta Grossa, nós temos o manancial do Rio Pitangui, que é de onde vem a maior parte de água que nós consumimos na nossa casa, né? Então, 70% vem da captação do Rio Pitangui. Então, o manancial de água é o Rio Pitangui, mas nós temos 2 locais de captação. Então, o primeiro local onde se tira a maior quantidade é do Rio Pitangui, onde se tira 70% da água que vai para as nossas casas. E nós também temos, então, 30% que sai da captação do Alagados, né? Então, são 2 locais em que é captada a água do manancial do Rio Pitangui. Olha que fotografia bonita, né? Então, a professora trouxe aqui também, né, a estação de tratamento de água, que é chamado de ETA, né, que fica no bairro do Jardim Carvalho. Então, são 2 fotografias do mesmo local. Então, aí, né, aqui no nosso município, que é onde a água é tratada, né, onde ela vai ser retirada todas as impurezas para chegar até a nossa casa e nos fornecer uma boa qualidade de vida. Então, aqui também as 2 fotografias, né, da estação de tratamento de água, né, fotografias mais aproximadas agora, para vocês terem uma noção. Então, ali ela é captada, ela é tratada para chegar até as nossas casas. Agora, a drenagem urbana. O que será a drenagem urbana?
Então, a palavrinha urbana nós já reconhecemos, né? Que é o espaço das cidades. Então, a água da chuva precisa seguir seu curso natural. As entradas dos bueiros precisam estar protegidas por grades para bloquear os resíduos sólidos que ficam na rua. Então, a drenagem urbana vai falar sobre a chuva, né? A água que vem das chuvas. Então, essa água ela tem que voltar para a natureza. Então, os bueiros, né, das cidades, né, das ruas das cidades, eles servem justamente para isso. Então, eles utilizam essas grades para que não passem as impurezas, né, sujeiras. Sujeiras do quê? Produzidas por quem? Infelizmente, pelo próprio ser humano, né? Que acaba descartando garrafas de plástico, sacolas, né, em locais que não são apropriados. Então, vai acontecer o quê? Esse local, né, a grade vai ficar bloqueada, a água não vai conseguir passar, gerando uma inundação e muitos problemas para as pessoas que vivem ao redor, né, que vivem próximo a esse local. Então, olha a importância de se descartar, né, os materiais, o lixo em local apropriado. O tratamento do esgoto. Por lei, todo o esgoto coletado deve receber tratamento apropriado antes de ser devolvido à natureza. A estação que irá tratar deve deixar a água limpa e com características semelhantes à do rio, córrego ou mar que vai receber este volume. Então, o esgoto é aquela água que nós já utilizamos, que ela já veio com qualidade para a nossa casa. Então, nós utilizamos no banho, né, no vaso sanitário que nós usamos para as máquinas de lavar roupa, né? Então, essa água ela tem que voltar para a natureza, mas ela está imprópria, né? Ela não pode voltar para a natureza, sendo que ela já foi utilizada. Então, ela vai receber um novo tratamento. Então, no nosso município, quem faz esse tratamento também é a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, que faz o tratamento do esgoto. A professora trouxe aqui, nós vamos ver como que acontece esse tratamento. Então, nessa imagem, né, da sua casa para a natureza. Então, essa água que você utilizou na sua casa, que nós utilizamos, né, na nossa casa, nós utilizamos no banheiro, na cozinha, né, para lavar a louça, para cozinhar. Nós utilizamos na lavanderia, né, para lavar roupa, lavar outros objetos. E embaixo das casas, né, existem os canos que vão levar, então, essa água, né, de todos esses lugares, da lavanderia, da cozinha, do banheiro, né, até uma usina de tratamento, né, que é chamado de ET, Estação de Tratamento do Esgoto. Então, aqui ela vai ser tratada novamente até voltar para a natureza, né, como nós vimos lá na musiquinha no começo da aula. Daí essa água da natureza vai evaporar, voltando então o ciclo da água. Então, como funciona a rede de saneamento básico, né? Semelhante àquele cartaz que a professora utilizou. Então, sai da natureza, né? Vai primeiramente para o ETA, né? Estação de Tratamento de Água, onde ela vai receber, né, os produtos para ela ficar própria para consumo, chegando até as nossas casas, onde nós iremos utilizá-la, né? Produzindo uma qualidade de vida para nós. E essa água já utilizada, então, ela tem que receber um novo tratamento, né? Então, ela vai sair da nossa casa, chegar até a estação, né, de tratamento de esgoto, o ET, até voltar para a natureza, com uma boa qualidade também. Vejam só aqui, né? Nós trouxemos, então, fotografias da estação de tratamento de esgoto, né, chamado de ET Verde, aqui do nosso município, né? Então, também é a usina, a estação da Sanepar, que faz esse tratamento do esgoto no nosso município. E agora, professora, vamos pensar.
O que acontece quando não temos acesso a este serviço público? Quando nós não temos, então, um saneamento básico na nossa casa, o que pode acontecer? A falta de saneamento básico pode ocasionar diversas doenças. A professora trouxe algumas aqui. Malária e leptospirose, a cólera, verminoses, febre tifoide, hepatite, são doenças que podem ser adquiridas através da água contaminada, né, ou do lixo também contaminado próximo às nossas residências. Então vejam a importância, né, da qualidade de água que nós ingerimos. Essas doenças vão trazer grande transtorno para a nossa vida, né, e com uma doença nós não podemos brincar, estudar e aproveitar. Então, a gotinha de água vai contar uma história para nós. Vamos ver. Água saudável é fundamental para o ser humano. Infelizmente, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, cerca de 3,5 milhões de crianças morrem todos os anos de diarreia. Olha, a gotinha está triste. Isso acontece pela falta de água tratada e esgotos. Então, a diarreia é um tipo de doença também que pode ser adquirida pela falta, né, do saneamento básico. Sem falar nos abusos que o homem faz diretamente comigo, jogando lixo, esgoto e resíduos industriais. Vejam as gotinhas conversando ali, uma perguntando para a outra. Evaporaram? Não, morreram mesmo. E por que será que elas morreram? Pela consequência do ser humano, né? Sujando o ambiente. Vejam lá o rio todo sujo, né? Com pneus, com garrafas, com plásticos. É o local certo de ser descartado? Não, nós já vimos que não. Agora essas duas imagens aqui de dois meninos que estão bebendo água. O primeiro menino, né, com a bermuda laranja, vamos ver a história da água que ele está ingerindo. Então, esses balões que estão em volta dele estão contando a trajetória dessa água. Então, essa água foi tratada através de muita pesquisa, né, recebeu um tratamento adequado até chegar à sua casa, onde ele está bebendo. Então, é uma água que tem uma boa qualidade. Vai trazer muita saúde para esse menino. Agora veja o colega que está com ele, né, o de tênis verde. Ele está bebendo uma água e também conta a trajetória dessa água, né, nos balões em volta dele. Então é uma água que ele retirou de um rio, as pessoas costumam lavar roupa, nadar, brincar nesse rio. E essa água não recebeu um tratamento adequado. Vejam as duas crianças lá no último balão, né? Pela fisionomia, né? Pelo jeitinho deles, nós percebemos que eles estão doentes, sentindo alguma dor. Então essa água não foi tratada, não tem uma boa qualidade e vai trazer doenças graves para essas crianças e os outros adultos que possam ingerir. Então vejam a diferença, a importância de termos uma boa qualidade de água. Agora vamos analisar essas duas imagens. A primeira imagem lá. Qual será dessas duas imagens? Nós vamos ter que ver qual que nos traz coisas positivas e coisas negativas. Na primeira imagem, né, um rio, um córrego, está sendo descartado um esgoto, né, uma água que já foi utilizada de forma errada, né, sendo descartada dessa forma no rio, sem um tratamento, a lixo, pneus, né, copos, garrafas. Essa imagem, ela traz coisas positivas ou negativas? Negativas, né? Esse não é o local de se jogar o lixo e nem o local, né, do esgoto ser colocado, né? O esgoto deve ser tratado de forma adequada. A segunda imagem, vamos ver aqui. É uma água
limpa. Vejam a diferença da cor da água, né? A gotinha está toda alegre. As pessoas estão tendo uma boa qualidade de vida, conversando, praticando esportes, brincando. Essa imagem nos traz coisas positivas ou negativas? Positivas, né? É uma água bem cuidada, um ambiente bem cuidado. E agora, vamos jogar? Esse é o jogo dos erros. Então, nós vamos observar as duas imagens e ver quais as diferenças, né? O que está errado nessa segunda imagem. Vamos observar bem? Eu estou escutando alguma coisa. Olha, a torneira, professora, está desperdiçando água, né? A torneira aberta. Isso. O que mais que tem de erro nessas imagens? Observem bem. Olha o cano. A água está vazando. Isso também está errado. O que mais que nós podemos observar nesta imagem? Olha, alguém falou do vaso sanitário, né? A descarga deve estar com problemas, né? Está vazando água também. O que mais que nós vemos que está errado? Olha o chuveiro, né? Caindo gotas de água, desperdiçando água. Muito bem, vocês estão muito espertos. Qual que é o outro erro que nós observamos? Isso, olha só. O papel higiênico, né, jogado no chão. O papel higiênico tem que estar num local adequado e também ser descartado no lixo, né, na lixeira. Não pode ser jogado no vaso sanitário. Mais um erro que eu estou observando, vocês viram? Isso, olha o desperdício de água aqui novamente, né? Está molhando o banheiro. Então, nós encontramos alguns erros, né? A menina está escovando os dentes, mas não está prestando atenção, não está atenta aos erros, né, que estão em volta dela. E agora, vamos registrar aí no caderno de vocês? O que você tem feito para evitar o desperdício de água? Então, a menina lá da imagem do jogo dos erros, ela estava em um ambiente que estava havendo muito desperdício de água. Mas o que a gente pode fazer para evitar esse desperdício? Primeiro, feche a torneira, né? Então, copia aí no caderno de vocês. Fechar a torneira quando for lavar a louça para a mãe, por exemplo, quando estiver ensaboando o copo, o prato, a torneira deve ficar fechada. Use um copo para escovar seus dentes, né? Então, não deixe a torneira aberta na hora da escovação. Então, copia lá no caderno. Use um copo para escovar seus dentes. O que mais que nós podemos fazer? Reaproveite. Então, vejam na imagem lá, né? A mãe lava a roupa na máquina de lavar, aquela água que vai sair, ela pode ser reutilizada para lavar calçadas, para lavar o carro, né? Então, reaproveitar a água é uma forma de evitar o desperdício. Então, copia lá, reaproveite. Lavar o carro com balde, né? Não utilizar a torneira, gastando muita água. Então, em menor quantidade, com um balde, você vai poder lavar o seu carro também. Então, copia com atenção aí. Lavar o carro com balde. E mais uma dica para você. Tomar banhos rápidos. O banho, né, ele deve ser um momento prazeroso, né? Nossa higiene pessoal. Mas ele tem que ser um espaço, um tempo curto, né? Não ficar cantando, brincando no chuveiro. Assim você vai estar evitando o desperdício de água. Então, copia com capricho. Tomar banhos rápidos. Muito bem. Copiaram com atenção? E se nós tivermos, né, todo esse cuidado com a água, com o ambiente em que nós estamos, se nós tivermos esse saneamento básico nas nossas casas, nós vamos ter uma boa qualidade de vida para nós podermos brincar, né, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, podemos estar com a nossa família, né, ter saúde para aproveitar a nossa família.
e também ter saúde para estudar, aprender cada vez mais, né? Então essa qualidade de vida, ela vai acontecer também dependendo desse saneamento básico, dessa boa qualidade de água que nós ingerimos, evitando também o desperdício dela. Então eu quero fazer primeiramente um agradecimento especial à Luciana Garcia, que é a educadora ambiental da Sanepar, né? Ela nos forneceu o material da nossa aula de hoje e também nos forneceu as fotografias, né, da empresa Sanepar. Então fica o nosso agradecimento especial. Agradeço também a Adriana, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que também nos forneceu o material e as fotografias da aula de hoje. Né? Fica o nosso agradecimento pela ajuda e a colaboração de vocês duas. Antes de nós vermos o objetivo, retomarmos o objetivo, nós vamos assistir a um vídeo que fala, né, um pouquinho sobre a aula de hoje, um resumo da aula de hoje, né? Esse vídeo, então, foi produzido pela empresa Sanepar, que nos ofereceu, né, gentilmente para participar da aula de hoje. Então vejam, né, um resumo da aula de hoje. Prestem bastante atenção, sigam as dicas que vai ser apresentado para vocês, para nós termos uma boa qualidade de vida também. Olá! A água está presente em muitas das nossas atividades do dia a dia. Usamos a água para a nossa higiene pessoal, para a limpeza da casa, para cozinhar e para beber, que é o principal uso da água tratada. Mas você sabe de onde vem a água que chega à nossa casa? E como ela chega até nós, limpa e pronta para ser usada? E para onde vai a água que não consumimos, como aquela que escorre pela pia ou pelo ralo do banheiro? Você sabe por que é tão importante evitarmos o desperdício? É isso que veremos a partir de agora. Aqui temos um mapa do nosso estado, o Paraná. São inúmeros os rios e afluentes que cortam a região e alguns deles são mananciais de abastecimento de água. A Sanepar é a empresa responsável por deixá-la própria para o consumo e distribuí-la para a população. O Paraná é um estado rico em recursos hídricos. Temos grandes rios, como o Rio Paraná, o Rio Paranapanema, o Rio Iguaçu, o Rio Tibagi e os rios Ivaí e Piquiri. Mas esses rios não surgem assim, grandes. São em pequenas nascentes que tudo começa. As nascentes abastecem os riachos, córregos e cursos d'água, que por sua vez abastecem os rios formando grandes volumes de água. Por isso, é fundamental protegermos as nascentes, não poluindo e respeitando a vegetação que existe em torno delas. Os rios atravessam regiões rurais e urbanas. É importante lembrar que os rios não abastecem apenas as nossas casas. Eles também são fundamentais para as plantações, criação de animais, lazer, entre outros usos. No entanto, nestas regiões, os agrotóxicos e pesticidas usados nas lavouras podem acabar poluindo a água. A água que chega até as casas é captada pela Sanepar nos mananciais. Os mananciais são grandes reservas de água que podem ser subterrâneos ou superficiais. Os mananciais subterrâneos são aqueles que estão abaixo do solo. Geralmente, por se tratar de uma água muito limpa, ela passa por um simples tratamento de desinfecção e filtragem. Os mananciais superficiais são aqueles encontrados acima do solo. São rios, lagos e represas. Para a captação dessa água, a Sanepar usa o bombeamento. A água é puxada por bombas e então é levada para ser tratada. Ao chegar às estações de tratamento, a água passa por diversas fases. As impurezas, como resíduos sólidos e poluentes, são retiradas. Os micro-organismos que podem fazer mal à saúde também são eliminados. Na estação de tratamento, a água recebe ainda o flúor, que ajuda no combate às cárias. Em todas as etapas, a água passa por um rigoroso controle de qualidade. Após ser tratada e analisada, a água é enviada para os reservatórios e depois enviada para a rede de distribuição. A rede de distribuição é formada por tubulações que ligam os reservatórios às casas. Nesse caminho, também existem vários pontos de controle de qualidade. Assim, temos a garantia de que ela chegará boa para o consumo.
Mas o que acontece com aquela água que sai da nossa casa pelos ralos? Sempre que tomamos banho, escovamos os dentes, lavamos as mãos e usamos o vaso sanitário, a água acaba indo para a rede de esgoto, se a ligação estiver correta. O mesmo acontece com a água usada para lavar a louça ou limpar a casa. Esse esgoto também é tratado pela Sanepar até que a água fique limpa o suficiente para ser devolvida para algum dos nossos rios. A água que vem da chuva não se mistura ao esgoto. Ela é direcionada para as galerias pluviais, que a levam diretamente para o rio, sem que precise passar pelo tratamento. Além de captar a água, tratá-la e distribuí-la, e coletar e tratar o esgoto, a Sanepar também coleta lixo e administra aterros sanitários em algumas cidades do Paraná. Os aterros são locais para onde o lixo que produzimos é destinado, de forma a gerar o menor impacto possível para o meio ambiente. Como vimos, a água faz um longo caminho para chegar do rio até nós, passando por diversas fases. Vimos também que as águas das chuvas e do esgoto tratado acabam voltando para o rio, formando assim um ciclo contínuo de reabastecimento. Apesar de termos grandes rios em nosso estado, a água não é um recurso infinito, por isso é preciso preservá-la e evitar o desperdício. Todos nós podemos contribuir para isso com atitudes muito simples. Ao tomar banhos rápidos, por exemplo, e fechar a torneira enquanto escova os dentes, você estará gastando apenas o necessário. Também não se deve jogar lixo no vaso sanitário ou óleo de cozinha na pia. Ao lavar as calçadas, evite usar a mangueira. É possível usar baldes, reaproveitando, por exemplo, a água que foi usada para lavar a roupa. Você pode ajudar também a conscientizar outras pessoas. Converse com sua família, amigos e colegas sobre o bom uso da água, para que ela nunca falte em nossas casas. E esse mesmo cuidado devemos ter com todo o nosso meio ambiente. Faça a sua parte e ajude a natureza. Até a próxima! Gostaram do vídeo? Então, o objetivo da aula, será que nós atingimos? Reconhecer a importância das boas condições de saneamento básico para a qualidade de vida. Então, nós conhecemos o que é o saneamento básico, né, o que faz parte do saneamento básico e como que ele pode nos produzir, né, nos fornecer uma qualidade de vida, tendo bastante saúde para aproveitar nossos amigos e nossos familiares. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, sigam as dicas que nós demos aqui para evitar o desperdício de água e estudem bastante e continuem assistindo as nossas aulas. Nós ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly e estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês para mais uma aula de Ciências da Natureza. Quero agradecer a presença de todos os alunos do 2º e 3º ano da Rede Municipal de Ensino de Educação de Ponta Grossa, aos alunos da Escola José Hoffmann, em especial o grupo de pesquisa que tem trabalhado bastante para deixar as nossas aulas muito legais. Bom, antes de vermos a nossa aula de hoje, vamos relembrar as 3 palavrinhas? Vamos lá? Vocês vão falar junto comigo. Prontos? Vamos lá. Conhecimento, experiências e investigações. Bom, hoje nós vamos continuar com o nosso processo de experiências, com o nosso processo de investigação, tá? Então, antes, vamos relembrar aqui quais são as partes da planta, né? Que foi o assunto que nós conversamos ontem, tá? Então, a gente vai estar relembrando, então, quais são as partes que formam a planta, quais são as suas funções. Prontos? Vamos lá? Então, aqui nós temos as sementes, tá? Lembrando que aqui é feijão que eu usei para simular as sementes, tá? Para representar. Então, nós temos as sementes, tá? Que a função dela é gerar novos indivíduos, novas plantas. Temos as raízes, com a função de absorver a água e os nutrientes que estão presentes aqui no solo. Temos o caule, que tem a função de sustentar a planta. Temos as folhas,
que tem a função principal de respiração e de produção do seu alimento. Temos as flores, que são responsáveis pela reprodução, e os frutos, que têm a função, então, de proteger os frutos. Então, nós vimos aqui as partes das plantas. Lembrando que as plantas são utilizadas no dia a dia das pessoas, né? Seja como remédio, seja como alimento, seja para construir moradias. Bom, então hoje nós vamos falar, então, vamos ver o objetivo da nossa aula, que é identificar a fotossíntese como um processo importante para o desenvolvimento das plantas. Bom, hoje o nosso assunto, né, já está dito ali, que é fotossíntese. O que é fotossíntese? Vocês sabem o que é fotossíntese? Converse aí em casa. Perguntem para quem está aí assistindo a nossa aula de Ciências da Natureza. O que é fotossíntese? Vamos dar uns minutinhos para vocês. Pensem lá. Olha, já estou recebendo algumas respostas, algumas hipóteses. Vamos ver lá então. Esse aluno disse que é algo que as plantas fazem. Está relacionado com a respiração. Vamos ver. É a alimentação das plantas. Tem a ver com a cor das plantas. Não precisa da luz do sol. Utiliza a água. Ajuda as plantas a crescerem. Bom, então, nós vimos algumas hipóteses, então agora nós vamos para a nossa aula entender melhor sobre o que é a fotossíntese, tá? Qual que é a função da fotossíntese? Bom, se nós pegarmos a palavra fotossíntese e separá-la ao meio, nós vamos ter duas palavras. A palavra foto e a palavra síntese. A palavra foto está relacionada à luz e síntese à transformação, tá? Então, fotossíntese é a transformação da luz do sol em energia, tá? Então, e o que a fotossíntese tem a ver, então, com as plantas? Por que elas realizam a fotossíntese? Vocês lembram que na aula passada eu falei que as folhas, elas tinham uma função muito importante, que era produzir o alimento para a planta, né? As plantas para crescerem precisam de energia. E qual que é o processo, então, que vai produzir, então vai gerar o alimento da planta? É a fotossíntese, tá? Então aqui nós vamos fazer aqui uma experiência com vocês, tá? Porque dizem que nas folhas existe um elemento muito importante, tá? Que se não tiver esse elemento, a planta não vai realizar a fotossíntese, ela não vai produzir seu alimento. Então vamos lá. Vou pegar aqui os nossos materiais, tá? Vamos deixar esse cartaz aqui, tá? Então, para esse experimento, eu vou precisar de um copo, de algo para amassar, de folhas e de álcool, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas folhas, eu vou amassar elas um pouquinho aqui e vou utilizar aqui. Pode amassar lá, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de álcool só para facilitar o nosso processo. Daí eu volto e amasso mais um pouquinho, tá? Que fica mais fácil pra gente. Bom, e agora eu vou completar, vou colocar mais um pouquinho de álcool para que seja possível, então, a gente observar. Então, vou colocar aqui o álcool e nós vamos deixar esse nosso experimento aqui descansar um pouquinho. Então, nós já vamos voltar para ela, tá? Então, agora a gente vai ver como que ocorre, então, o processo da fotossíntese, tá? Então, aqui nós temos um esquema, tá? Mostrando um ambiente onde temos uma planta, né? E temos alguns elementos importantes para que ocorra a fotossíntese. Então, a gente vai estar olhando agora, descobrindo o que são esses elementos, tá? Então,
Nós temos aqui 3 elementos importantes para a planta, para que ela possa realizar, então, a produção do seu alimento. Nós temos a raiz, tá? Qual que é a função da raiz? De absorver a água e os nutrientes do solo. Nós temos aqui a presença da água e temos também a presença dos nutrientes, que nós chamamos de minerais, tá? Então, a planta vai absorver esses elementos, né? E vai enviar para toda a planta, tá? Dentre esses, neste momento da fotossíntese, o mais importante aqui é a água, tá? Depois, nós temos aqui um elemento também muito importante, que é a luz, o dióxido de carbono, tá? O que é o dióxido de carbono? É o gás carbônico, tá? Então, esse gás também é muito importante no processo de produção do alimento. A planta vai precisar da luz do sol, tá? E ela vai produzir, né, no final, a glicose, que é o açúcar, tá? Que é o alimento, então, da planta, e o oxigênio, tá? Então, esses são os elementos importantes para a realização da fotossíntese. Então, o que vai ocorrer? A planta vai absorver a água, essa água vai chegar até as folhas. Lá nas folhas, a água vai entrar em contato com o gás carbônico, né? Ou com o dióxido de carbono, tá? E o sol, lembram que o sol é a transformação da luz em energia? Então, essa energia vai provocar uma reação entre o gás carbônico e a água. E essa reação vai produzir glicose, que é o açúcar, que é o alimento da planta, é o que vai fornecer energia para a planta crescer, que vai fornecer energia para a planta produzir as flores, as sementes, os frutos, tá? E vai produzir também o oxigênio, tá? Então, lembram que na aula passada eu falei que as plantas eram muito importantes porque elas purificavam o ar? Então, por que elas purificam o ar? Porque elas tiram o dióxido de carbono, né, o gás carbônico da natureza, tá? E esse gás carbônico, ela é produzido e liberado para o ambiente através da respiração dos seres humanos, através da queima dos combustíveis que os automóveis utilizam, né? Então, aquela fumaça que sai dos carros, de caminhões, ônibus, elas são formadas por dióxido de carbono, pelo gás carbônico, tá? Que é um gás poluente. Então, as plantas retiram esse gás carbônico. E quando elas retiram o gás carbônico, elas vão liberar o que para nós? O oxigênio, tá? Que é o ar, que é o gás que a gente utiliza no nosso processo de respiração, tá? Então, nós vimos, então, o que é o processo de fotossíntese, tá? Então, ela é muito importante para o processo de alimentação das plantas, tá? Então, lembram lá que eu falei que tem, para a fotossíntese ocorrer, tem que ter um elemento muito importante dentro da folha, que a gente chama de clorofila. Então, o que é clorofila? Vocês sabem o que é a clorofila? Pensem aí, conversem aí com quem está na sala agora. Muito bem. Quem disse que clorofila é um elemento que dá a cor da planta? Mas não é só isso. Vamos aqui, então, retomar o nosso experimento, tá? Então, no nosso experimento aqui, a gente está mostrando para vocês a presença, então, da clorofila. Então, vocês podem observar, vou puxar aqui um pouquinho as folhas, no cantinho. Então, vocês vão poder observar que que o álcool, ela ficou o quê? Que cor que é essa? Exatamente, ela ficou verde. Estão conseguindo enxergar aí? Ó, ela ficou numa coloração verde. Essa coloração indica a presença de clorofila, tá? Então, essa clorofila, qual que é a função dela, então? É ela que vai armazenar dentro das folhas a luz do sol transformada em energia, tá? Então, a clorofila, ela é muito importante, sim, nesse processo de produção do alimento, tá?
Então, e ela também dá a cor característica das nossas plantas, né? Que a maioria delas vai ter uma coloração verde. Mas, professora, existem plantas que elas não são verdes, né? E realmente, tem plantas que elas não são verdes, mas elas realizam fotossíntese também, tá? Porque se a gente pegar as folhas dessas plantas que tem outro tipo de coloração, seja ela roxa, vermelha, se a gente pudesse observar, seria possível de ver que tem um pouquinho desse pigmento verde, tá? Como se fosse uma tinta verde, tá? Então, esse pigmento, a clorofila, ela vai estar presente também nessas plantas que têm uma outra coloração. E isso, então, faz com que essas plantas também realizem fotossíntese, tá? Então, todas as plantas, né? Seja elas verdes, seja elas coloridas, todas elas realizam fotossíntese, tá? Elas precisam realizar a fotossíntese para produzir energia, tá bom? Então, todas essas plantas realizam, então, elas vão ter um pouquinho de clorofila nas suas folhas, tá? Bom, então, nós vimos, né, relembrando lá, para a gente poder ver se as nossas hipóteses estão corretas, tá? Então, nós vimos que para que ocorra a fotossíntese é preciso água, é preciso dióxido de carbono, é preciso da luz do sol transformado em energia para que essa mistura entre água e o gás carbônico possa produzir glicose, que é o açúcar, que é o alimento das plantas, e o oxigênio, tá? Então, para que ocorra, lembram, não vão esquecer, tá? Que as folhas vão realizar também a respiração, por isso que o gás carbônico entra através das folhas e sai através delas, tá? E dentro das folhas vai ter clorofila, tá? Que é uma das cores características das plantas, tá? E que todas elas realizam fotossíntese, indiferente se elas são verdes ou não, tá? Então, vamos lá ver então se as nossas hipóteses estão corretas. Então, esse aluno disse que é algo que as plantas fazem. Exatamente, tá? Fotossíntese é algo que as plantas realizam para poder o quê? Obter o alimento delas. Qual que é o alimento delas? Muito bem, é a glicose. Está relacionado com a respiração. Exatamente, está relacionado, né? Lembra que para que ocorra o processo da fotossíntese, a folha precisa absorver o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, para liberar o oxigênio, né? Lembram também que na aula passada eu comentei com vocês que a folha tem a função de respiração, tá? Então, a fotossíntese também está relacionada com a respiração. É a alimentação das plantas. Muito bem, a fotossíntese é o processo de produção do alimento da planta, né? Da produção da glicose. Tem a ver com a cor das plantas, né? Então, nós vimos que a maioria das plantas tem a coloração verde por conta da clorofila, mas que a gente também consegue observar na natureza plantas com outras colorações, tá? Mas que todas elas vão ter um pouquinho da clorofila, do pigmento verde presente para que elas realizem a fotossíntese. Não precisa da luz. E aí, o que vocês acham? Exatamente, né? Nesse caso, as plantas, elas precisam da luz, né? Porque se não tiver a luz do sol, se não tiver, elas não vão realizar a fotossíntese. Por quê? Quando a água e o gás carbônico se encontram, se não tem a luz do sol, né, transformada em energia, não vai ter reação, né? Se não tem reação para produzir glicose e nem oxigênio, tá? Então, elas precisam da luz do sol. Utiliza a água. Muito bem, parabéns, crianças, é isso mesmo. Para que ocorra a fotossíntese, é preciso que tenha a presença de água. Ajuda as plantas a crescerem. Exatamente, gente. A fotossíntese vai ajudar, então, as plantas a crescerem, a se desenvolverem, né? Para que elas possam produzir sementes. Dessas sementes, surgir novas plantas, que vão produzir outros frutos, outras sementes, tá? Então, a fotossíntese é um processo muito importante para as plantas, tá? É preciso que elas dependendo do tipo da planta, ela vai precisar de mais tempo no sol, outras
um pouquinho menos, tá? Mas todas elas precisam estar em contato com a luz do sol, todas elas precisam da água para que ocorra, então, a produção da fotossíntese, tá? Então, agora a gente vai ver se o nosso objetivo foi alcançado, que é identificar a fotossíntese como um processo importante para o desenvolvimento das plantas. Bom, crianças, nós vimos que se não ocorre fotossíntese, não tem produção da glicose. Se não tem produção da glicose, a planta não consegue se desenvolver, porque ela não tem energia, né, para poder fazer com que as suas partes possam crescer, que possam gerar, formar sementes, flores, frutos, tá? Então, a fotossíntese é muito importante para as plantas, tá? Bom, crianças, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez, agradecer a presença dos professores da rede municipal que estão aí também assistindo a nossa aula, tá? E eu aguardo vocês na semana que vem para mais uma aula de Ciências da Natureza. Beijos, crianças, e até lá! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Outro cachorro. Começa com que letra? Ó. Então, onde é que você vai escrever a letra O? Aqui. Muito bem, parabéns. Letra U. Com a uva. Já. Empata.